Olha a pergunta. Pastor, quem eram os filhos de Deus e os filhos dos homens? Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 2. Os filhos de Deus eram anjos que se casaram com mulheres? Os filhos de Deus eram anjos que fizeram sexo com as mulheres? Quem eram os filhos de Deus e os filhos dos homens? Meu querido, olha, existe uma dificuldade bíblica interessante nesse versículo. Primeiramente, que lá no Antigo Testamento realmente existem passagens que onde mostra que a expressão filhos de Deus é exclusiva de anjos. A exemplo lá de Jó, capítulo 1, versículo 6. Entretanto, no Novo Testamento, o próprio Jesus, como lá em Mateus 22 e versículo 30, ele diz que os anjos nem se casam, nem se dão em casamento. São assexuados, ou seja, além de ser espírito que não tem corpo, são assexuados. Não podem se casar, não podem se dar em casamento, não podem fazer sexo. Então, se no Velho Testamento existe essa expressão, alguns textos mostram claramente que os filhos de Deus são anjos, e no Novo Testamento o próprio Jesus fala que nem se casa, não se dão em casamento. Então, como justificar esse versículo de Gênesis 6 e versículo 20? Olha o que diz o versículo. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, qual que é a solução para este dilema, para essa dificuldade? Entre os estudiosos, entre os eruditos, divergem as opiniões. Eu quero apresentar a você três opiniões diferentes dos estudiosos e você mesmo vai tomar a sua decisão, a sua escolha, tá? A primeira interpretação é que alguns eruditos bíblicos, que a expressão filhos de Deus seja uma referência a grandes homens, a varões de renome na antiguidade. Apontam para o fato de que o texto se refere a gigantes e a valentes. Por que pensam isso? Qual que é a justificativa? Justamente por causa do versículo 4. Gênesis 6:4, que diz assim: havia naqueles dias gigantes da terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e deles geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então dizem que esses filhos de Deus eram varões de renome da antiguidade. Esse é o primeiro pensamento, a primeira escola. Agora, a segunda interpretação, segundo pensamento, segunda escola, eles justificam. Eles dizem que os filhos de Deus eram anjos caídos. Por que eles dizem isso? Se baseiam em Judas, versículo 6. Dizem que esses anjos fizeram um cruzamento com as filhas dos homens, produzindo assim uma raça superior, cuja semente foram os gigantes. Então, essa escola, esses eruditos, essa interpretação, dizem, baseada em Judas 6, que esses filhos de Deus eram os anjos caídos. Baseiam-se em Judas 6. E esses anjos caídos, que eram espíritos caídos, fizeram sexo com as mulheres, e a partir desse cruzamento de anjo com mulheres, com seres humanos, geraram seres superiores, que são os gigantes, os varões de renome, lá do Velho Testamento. Essa posição, ela parece explicar alguns pontos, né? Exceto o problema insuperável de que anjos, não tendo corpos, eles não podem fazer cruzamento com mulheres, não podem fazer sexo com mulher. E a palavra de Deus diz que são assexuados. Então isso é impossível.
Mas graças a Deus que tem a terceira interpretação, a terceira escola. Essa terceira interpretação é a que mais coerente, é mais coerente com o texto. É que eu aceito, é que eu concordo. Então, alguns eruditos bíblicos, a meu ver, é o mais plausível, creem que a expressão filhos de Deus seja uma referência à linhagem piedosa de Sete, por meio da qual viria o Redentor. Conforme Gênesis 4:26, que diz assim: E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então essa terceira interpretação separa filhos de Deus, filhos dos homens. Filhos de Deus, aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus, aqueles que invocam o nome do Senhor, é a linhagem piedosa de Sete e de Enos, que através dessa linhagem veio o Salvador Jesus Cristo. Então separa a linhagem piedosa de Sete, que é os filhos de Deus, e a linhagem pecadora, ímpia de Caim, que são os filhos dos homens. Então esses estudiosos, eles coadunam com um contexto imediato. Então evitam todo o problema decorrente da interpretação de que eram anjos. Está de acordo com o fato de que os seres humanos também são mencionados, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, como filhos de Deus. Tá? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento faz referência filhos de Deus, tanto a anjos como também a linhagem piedosa, como a homens, tá? Gostou desse vídeo? Não se esqueça, dê o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.